O bombeiro salva uma vida, o médico salva uma vida. Mas outra coisa é salvar a alma. É um trabalho muito mais importante, aliás, muito mais importante. Não existem palavras para a gente definir, né, a diferença entre uma coisa e outra, porque qualquer benefício que a gente faça para alguém nessa vida, ele passa, né? Se você salvar uma pessoa da morte, ela vai morrer por outra coisa, em outro tempo, mas ela vai morrer. A gente não sabe quanto tempo depois, mas qualquer benefício que se faça ao corpo humano, ele tem prazo de validade. Mas quando nós ganhamos uma alma, aí não, aí o benefício é eterno. Vamos ler a respeito disso. Por exemplo, Provérbios, olha o que diz o livro de Provérbios. Por isso que a gente entende que está escrito isso aí, olha. Provérbios capítulo 11, versículo 30. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. E o que ganha almas é sábio. Por quê? Porque ele está fazendo um investimento para a eternidade. A gente não sabe qual será o galardão de um ganhador de almas. A gente não sabe quais os critérios. Sabe, uma alma, 2 almas, 3 almas, milhares de almas, eu não sei que diferença, qual vai ser o impacto disso lá no céu. Mas a gente sabe que haverá um galardão. E o galardão será de acordo com as obras do servo aqui nesse mundo. Claro, obras relacionadas à salvação de outras almas. Olha o que o profeta Daniel também nos deixou escrito. Capítulo 12, versículo 3 de Daniel. Os que forem sábios, e isso concorda com o que a gente leu de Provérbios, né? Pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, quer dizer, ensinar a justiça é guiar uma pessoa à salvação, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, a gente entende que a recompensa para os que conduzem pessoas à justiça, ela vai ser uma recompensa eterna, algo que nunca vai acabar. Então, eu fico imaginando como será, inclusive entre os salvos no céu, né? Diante disso, certamente nós vamos desejar ter feito mais. Poderíamos ter feito mais. O Bispo Macedo, algumas vezes, ele contou que certa vez ele teve um sonho e que ele chegava no céu e diante de Jesus e Jesus falava isso. Você poderia ter ajudado mais pessoas. Você poderia ter feito mais. E ele conta que isso trouxe para ele um temor muito grande. E eu estou mencionando esse testemunho do próprio Bispo Macedo porque é algo que nos faz refletir, que nos leva a pensar. Eu estava falando com os pastores aqui, Flávio e Clóvis, antes da gente iniciar aqui o programa, fora do ar, a gente estava conversando, né? E eu estava me lembrando que na parábola, ou na passagem do rico e Lázaro, porque nem é parábola normalmente não tem nomes, mas ali fala do rico e fala de Lázaro. Lázaro recebe o nome. Então era uma pessoa. E na passagem do rico e Lázaro, a gente vê que o rico, estando lá no inferno, ele pediu que Lázaro pudesse ir na casa dos parentes dele, dos irmãos dele, para avisá-los. Ou seja, o rico estava no inferno e quis consertar o erro dele. Ele quis, avisem eles, para que eles não venham parar aqui onde eu vim parar. Então a gente vê ali
como é que eu posso dizer assim, um lampejo de desejo de querer salvar, de querer ganhar almas, evitar que os irmãos dele fossem para o lugar que ele estava. Isso porque para ele não faria nenhuma diferença, porque ele não iria, não saiu mais do inferno. Mas ele quis. Então a gente estava conversando aqui, fazendo uma reflexão, puxa vida, se o rico no inferno quis avisar, imagine o sentimento que deve haver em quem é salvo, está salvo, né? Está salvo, porque nós não somos, nós estamos. Se ele no inferno se preocupou em ganhar as almas dos familiares deles para que eles não fossem para onde ele foi, ou seja, para que eles fossem para o céu, como posso eu dizer que há em mim o espírito da justiça se isso não mexer comigo em relação às almas das pessoas que conheço, que desconheço, dos conhecidos, dos estranhos? Porque a indiferença em relação às almas das pessoas, ou a alma do próximo, a indiferença faz colocar em dúvida até se a pessoa é salva. Porque se alguém que estava no inferno quis compartilhar o que descobriu com os irmãos, imagine nós que recebemos o reino de Deus. Né? E o senhor vê na parábola, o rico ele teve a oportunidade, né, antes de morrer, de fazer aquilo que era correto, né? Só que ele foi assumir a responsabilidade já tarde demais. E a mesma coisa, nós temos uma grande responsabilidade de salvar almas, de ganhar almas, né? Como o texto mostrou aí, ser sábio, ganhar almas, né? Essa responsabilidade é do obreiro, é nossa, de ir até essas pessoas e levar a salvação para elas, porque depois que morre, não tem mais nada que possa fazer. É como lá em Eclesiastes fala, né, bispo? Tudo que você tem que fazer, faça agora com toda a sua força. Coloca toda a força, porque para o lugar onde vai, não dá mais para fazer, né? Então, a hora é agora. Muitas pessoas, elas cometem o erro de só lamentar ou perceber o erro depois da perda. Aquele desejo que o rico teve de salvar os irmãos foi um desejo tardio. Toda oportunidade que ele teve durante a vida foi desprezada. Mas depois que ele se viu naquela condição, é que ele foi dar o real valor a tudo aquilo que ele havia ouvido com respeito a Deus e com respeito à alma também. Isso não é diferente hoje. Muitos servos cometem esse erro. Vão se deixando levar pela vida e às vezes, mesmo sendo alertados, mesmo sendo orientados, eles continuam se deixando levar. E às vezes só depois que realmente perdem é que olham para trás e veem todas as oportunidades perdidas, todos os conselhos desprezados, e aí se lamentam pelo que já perderam. O ideal é que todos valorizem aquilo que têm, aquilo que receberam hoje, agora, porque essa é a dádiva de Deus para todos os servos. Então todos precisam valorizar essa responsabilidade que recebemos e dar o máximo, o melhor de si mesmo, para que as almas sejam ganhas enquanto há tempo, porque depois que o tempo passa, realmente não há muito o que fazer. E o interessante é que para a gente ganhar almas, a gente tem que perder alguma coisa nesse mundo, né? Porque isso requer dedicação. Por exemplo, Pedro, para se tornar pescador de homens, ele teve que deixar de ser pescador mesmo, de peixes. Ele não poderia conciliar as duas coisas, né? Jesus chamou ele para um tudo ou nada. A partir de agora, você vai ser pescador de homens. E é assim, né? Quanto mais divididos estamos, menos produtivos seremos no que diz respeito ao espiritual. Jesus disse que o serviço dele exige abnegação, exige renúncia, né? Não tem como ser discípulo sem renunciar. Então, mesmo que você seja apenas um obreiro, não seja um pastor, não seja uma esposa de pastor,
que fique full time na igreja, o tempo todo na obra, sem férias, sem, enfim, uma vida sem pausa, só trabalhando para ganhar almas. Mesmo você que é obreiro, se você quiser ser produtivo, você vai ter que ser abnegado no sentido de, para me dedicar mais na obra, eu vou ter que me dedicar menos a alguma coisa. A verdade é essa. Aliás, quantos obreiros se esfriaram e acabaram até saindo da obra e do reino de Deus, justamente por quê? Porque começaram a se ocupar tanto e preocupar tanto com as conquistas deste mundo, que eles simplesmente abriram mão do serviço espiritual. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, mas de chegar um obreiro e falar assim, olha, não está dando para eu conciliar, a minha vida está muito corrida, eu não estou tendo tempo para nada, e eu queria ficar só de membro. Né? Eu imagino que vocês já tiveram experiência com isso. Então, ou seja, ao contrário, né? A pessoa sacrifica o trabalho espiritual em função do material. Então, pensando nisso, dentro do contexto do que a gente começou a falar aqui, do fruto eterno, né, a salvação, o que ganhamos é sábio, aqueles que conduzem a justiça vão brilhar eternamente. Então, quando a gente para pensar dentro desse raciocínio, então é uma loucura, né? A gente deixar de produzir frutos de vida eterna, né? Coloca o versículo de Provérbios de novo, por favor, produção. O de Provérbios. Olha só, o fruto do justo é árvore de vida. Ou seja, o fruto do nosso trabalho principal são vidas, são almas. E isso é que faz a diferença, faz com que nós sejamos sábios aos olhos de Deus. E é loucura a gente não ter essa visão da eternidade. Porque qualquer coisa que a gente produza para essa vida tem prazo de validade. Tudo vai passar, tudo vai ficar por aí. Você, obreiro, obreiro, CPO, colaborador, não importa. Por exemplo, quando você olha fotografias, de vez em quando eu presto atenção nesse detalhe, né? Eu vejo fotografias minhas, da minha esposa, da família, 5 anos atrás, 10 anos atrás, e a gente fala, não tem como não pensar, meu Deus, estou diferente, né? O tempo está passando, a gente está mudando fisicamente, a gente está envelhecendo. Porque é o destino de todos os corpos, né? De todas as pessoas. Nascer, crescer, envelhecer e morrer. Então, quando a gente olha para as fotografias de um tempo atrás, a gente vê uma diferença, que é o sinal de que a nossa vida está passando. E quem pode evitar isso? Quem pode acrescentar um dia à própria vida? Não tem como. E aí vai chegar a hora da prestação de contas. Seja pela nossa alma, como também pelas almas dos demais, né? E aí eu vou entrar numa parábola mesmo, que é a parábola dos talentos. A gente entende ali que os 3 servos receberam confiança. Um teve 5 talentos, outro teve 2 talentos e um teve 1 talento só. E o interessante é que aqueles que receberam mais, acho que pensaram assim, a cobrança vai ser maior para cima de mim, deixa eu correr atrás aqui, porque ele me deu mais. E eles multiplicaram. E o que recebeu um só, achou que eu só recebi 1. E ficou com receio, foi lá e trabalhou, aliás, enterrou o talento. E interessante é que o que recebeu 1, nem ele foi salvo. Nem ele, porque ele mesmo foi lançado nas trevas. Quer dizer, nem a salvação dele ele alcançou no final, porque ele foi chamado de negligente. E é mais fácil multiplicar 1 talento só do que 5, 10, né? Então ele realmente foi negligente e, como o senhor falou, acabou até o que
tinha, o pouco que tinha foi tirado, né? Forte isso. Não servir, não fazer o que deve ser feito, não assumir e cumprir a responsabilidade, sempre trará prejuízo. Os outros 2 servos que trabalharam, se dedicaram e se sacrificaram, todos foram honrados. Mas aquele que negligenciou a própria responsabilidade trouxe o prejuízo para si mesmo. Então, não cumprir a responsabilidade sempre trará prejuízos espirituais. Foi chamado de servo mau e negligente. E ele poderia falar, não, mas eu fui salvo, eu tô aqui, estou bem. Pelo menos a minha alma tem o meu talentozinho, está aqui. Eu enterrei ele, mas está aqui. Perdeu até o que tinha. Não foi salvo. Então, isso é tão sério, né? Isso traz um temor para a gente e uma reflexão. O que é ser obreiro? Ou o que é fazer a obra de Deus? O que é trabalhar para Deus? Trabalhar para Deus é ganhar almas, né? É ser um tipo de Cristo, é ser cristão. É sacrificar, derramar a própria alma pelas almas dos demais.